Eu vejo várias mulheres rejeitando flores como presente de homens. E não sei se você sabe, mas isso não é uma boa ideia. E eu vou te explicar por quê. Para que você possa me entender, existe uma coisa que você deve entender anteriormente. Existe uma coisa que precede isso. E o que precede isso é exatamente o significado do símbolo, o ato simbólico e a própria comunicação. Quando você está se comunicando com alguém, você não está expondo as coisas dentro da estrutura do real. Por exemplo, quando você fala mão, você está usando a palavra mão, a outra pessoa sabe o que é uma mão, mas você não está apresentando uma mão. Você está falando apenas o símbolo que representa o objeto na estrutura da realidade, que é a palavra. Mão se refere a isso aqui, certo? Isso aqui é uma mão. Então, quando você fala mão, você está se referindo a isso. A palavra não é a mão, mas é a representação da mão. Ela vai levar você a pensar numa mão, a imaginar uma mão. Certo? As palavras, elas têm esse objetivo. Elas têm o objetivo de tornar explicável, elas têm o objetivo de tornar representável por meio da linguagem os objetos dentro da estrutura da realidade. Quando eu falo de uma caneca, eu estou falando disso aqui, uma caneca. Certo? Então, a palavra está representando aquele objeto. Quando você está dando um presente, você está executando um ato. Esse ato não é um ato por si só. Você tem o desejo de agradar a outra pessoa. Você tem o desejo de gratificá-la, de certo modo. Você tem o desejo de despertar boas emoções naquela pessoa no momento que você a presenteia. E você tem o desejo de demonstrar o teu sentimento e consideração por aquela pessoa no ato de presenteá-la. Você representa porque ela é uma, você presenteia ela porque ela é uma amiga, você presenteia ela porque ela é uma parceira, porque ela é uma esposa. E ela tem este significado para você. Percebe que todo ato por detrás, ele carrega um conjunto de símbolos, um conjunto de outras representações que comunicam também junto ao ato. Percebe que quando, por exemplo, uma mãe ela está nutrindo o filho dela por meio do ato de mamar, né, por meio do bebê sugando leite dos seios da mãe, percebe que neste momento ela tem determinadas experiências que remetem ao amor, ao ato de amar. As mães, quando elas estão nutrindo o filho, elas sentem um amor muito grande naquele momento. Por quê? Porque elas estão realizando o ato que mais representa o amor na estrutura da realidade. É o ato do cuidado. A partir do momento que ela está dando o seio para o filho tomar e ele vai se nutrindo por meio daquele leite, ela está cuidando dele. Ela está permitindo com que ele prospere como ser humano. Porque é aquele alimento que vai nutri-lo a ponto dele ter exatamente os recursos nutritivos necessários para que o corpo dele se desenvolva e ele cresça. Não é verdade? Então, todo ato, ele carrega um conjunto de símbolos e uma simbologia junto com ele. É por isso que quando você é presenteada com flores, está sendo comunicado determinadas coisas que você não sabe, você não tem a mínima ideia, mas que são extremamente boas para você e para sua relação. Quando o homem está dando flores para uma mulher, ele está dizendo que primeiramente ela é delicada. Por quê? Porque as flores são delicadas. O que é delicado precisa de cuidado. Se o que é delicado precisa de cuidado, é exatamente o que ele pretende e o que ele promete no ato de presenteá-la com flores fazer. Não é a maior representação de amor o ato de cuidar? Quando ele dá flores para ela, ele está prometendo amá-la. Quando uma mulher ela recebe flores, as flores são o quê? Principalmente as rosas, são significados de beleza. Ele está chamando ela de bela. Por quê? Porque as flores são belas. E o que é belo precisa de quê? Cuidado. Não é a maior representação do amor, então ele está prometendo amá-la. Quando um homem ele entrega flores para uma mulher, quando você... várias flores elas têm perfumes, e perfumes bons, né? E tudo aquilo que exala um cheiro bom e é perfumado, tem a simbologia de virtude, de virtuoso, ou seja, algo que é bom, agradável, de manter por perto. Ele está prometendo fidelidade para você, minha filha. Por quê? Exatamente porque você quer manter o que é cheiroso próximo. Já que o que é cheiroso simboliza exatamente o agradável, o próximo, o desejável, aquilo que se quer por perto.
Note que quando você busca, por exemplo, comprar aqueles difusores pro celular, né, aqueles negócios que emitem um bom cheiro, exalam um bom cheiro para deixar o ambiente cheiroso, você está buscando exatamente isso. Você está buscando tornar o celular o quê? Aconchegante, desejável, para que você possa estar nele e permanecer nele. E para que essa experiência seja agradável. É isso que você está buscando. Quando o homem ele te presenteia com rosas, ou com flores em geral, ele está comunicando todas essas coisas. E quando você grossa, perdoa a palavra, mas é verdade. E quando você grossa, pega aquilo tudo e joga na lata do lixo, eu não gosto de flores, eu não recebo flores, você está desprezando tudo isso. E você acha isso bom? Ideal? Agradável? Isso é péssimo para você. Porque o que você está comunicando é que você não quer nada daquilo que representa o amor e o amável. O que você está comunicando é que você não quer ser amada, você quer ser desprezada mesmo. E aí, quando o homem ele passa a te ver apenas como você se apresenta, porque hoje, grande parte das mulheres, principalmente com a cultura crescente da objetificação do corpo, aonde basicamente os homens eles têm visto mais as mulheres apenas como bundas e vaginas e par de peitos, ou seja, foi abstraído tudo aquilo que é a mulher, né, as emoções, os desejos, aquilo que também é relativo ao ser humano, os sentimentos, né? Não é à toa que hoje você tem cada vez mais mulheres se frustrando em relacionamentos, porque os homens as desprezam como mulheres, mas gostam delas como seres sexuais, como aquilo que vai satisfazer a sua necessidade sexual. É natural. Por quê? Porque com a objetificação do corpo e, logicamente, a valorização apenas das zonas erógenas, é isso que ele vai considerar uma mulher num todo. Ou seja, ele abstrai a consideração da mulher, ele abstrai partes da mulher que compõem a mulher e que são importantes para a mulher, né, como o fato de precisar de amor, merecer amor, querer ser amada, querer ser cuidada também, precisar de cuidado, e ele apenas a vê como aquilo que vai satisfazer o seu desejo sexual. Não é à toa que muitas vezes essas mulheres também se frustram sexualmente, porque os caras buscam apenas o seu prazer e abstraem o prazer delas, ou seja, não liga pro que elas sentem e não liga pro prazer delas, não buscam proporcionar prazer a ela, mas apenas em sentir prazer. Estas coisas você vai comunicando exatamente a partir do momento que você vai promovendo essa cultura de objetificação do corpo, que basicamente foi muito alimentada por funk, né? A mulher ela fica rebolando e o homem só vê a bunda, o homem só vê o desejo sexual que aquela mulher pode proporcionar para ele, mas não enxerga a mulher como ela é, não enxerga a necessidade de amor que aquele ser precisa e muito menos o ser humano que ele representa. É isso que tem acontecido com os relacionamentos e é por isso que muitos têm afundado. Então, existe uma necessidade de que a mulher ela se permita ser vista como o ser completo que ela é. O ser que precisa de amor e precisa de cuidado. E quando um homem ele te dá flores, ele está dizendo que ele te vê desta forma. E quando você as despreza, você está dizendo que você não quer que ele te veja desta forma. Você está dizendo que me veja como apenas aquilo que vai satisfazer as suas necessidades sexuais. E bom, ele vai te tratar dessa forma. Então o relacionamento, ele desanda. Por quê? Porque todo ser humano tem necessidade de cuidado e amor. E se isso não acontece, a experiência do relacionamento piora. Por quê? Porque você não tem uma relação da qual você verdadeiramente pode desfrutar. Da qual você verdadeiramente vai se sentir amada. É por esse motivo que os relacionamentos têm fracassado hoje. E lógico que não é simplesmente o ato de você rejeitar flores que está causando isso, mas é uma comunicação. Você está comunicando algo com a rejeição das flores. E isso é muito forte. E isso é muito forte porque essa simbologia ela não é processada racionalmente. Ela é processada de maneira inconsciente. E quando vê, isso tudo está impactando nos comportamentos e vocês não, e a pessoa não está nem percebendo. Quando vê um homem que via uma mulher de um certo modo e ela desprezou esse ponto de vista, que inclusive era bom, e ele muda completamente as suas ações e passa a desprezá-la, muitas vezes foi por falta de comunicação que reforçasse o ponto de vista positivo dele. Se o homem vê uma mulher como algo confiável, delicada, que precisa de cuidado, e ela se demonstra ser uma ogra, que quer cheio de comportamentos masculinos dentro da relação, que quer dominar tudo, não é? Que quer fazer o escarcéu, ele, logicamente, vai perdendo aquele modo de representar a mulher que ele exercia para si mesmo. Ele vai perdendo aquelas representações. Por quê? Porque aquelas representações não estão se confirmando na realidade. Elas não estão sendo reforçadas. A partir do momento que essas comunicações elas são reforçadas,
dentro da realidade, ele vai tendo uma ótica distinta, ele vai tendo uma percepção diferente. E lógico que isso vai começando, à medida que isso vai se confirmando, cada vez mais isso vai se intensificando também. Ele vai enxergando a mulher cada vez mais como algo que precisa ser amada, que precisa de cuidado, e não só como a satisfação das suas próprias necessidades sexuais. Então, mulheres, nunca rejeitem flores como presente. Os caras estão mandando uma mensagem clara para vocês de que consideram vocês mais do que bundas, vaginas e pares de peito.